Vamos começar a nossa análise de hoje com Maria Guerreira, uma homenagem póstuma à querida Maria Ferreira Leal, que é a minha querida, né? Do Thiago Rodrigues, que é nosso membro aqui do Ninho. Eu vi o Thiago, mano, achei muito da hora, inclusive, Thiago. Thiago fazendo anúncio de que o texto ia ser lido aqui hoje, então é mais especial ainda do que nunca. Deixa eu dar boa noite pro Hiro, que eu não sei se eu dei também. É mais especial do que nunca a análise desse texto. Bora ver se tá legal. A Mãe Guerreira de Maria. Deixa eu dar um zoom out aqui. Show. Era o início do século XX, uma época em que a maioria da população brasileira vivia na zona rural e o processo de industrialização ainda estava no começo, através das pequenas fábricas. Nesse cenário, uma humilde família negra vivia em uma região remota do interior de Minas Gerais, lutando diariamente pela sobrevivência nas árduas lavouras. Dentre todos os membros dessa família, havia uma cujo coração ardia com um grande sonho: estudar e aprender a ler. No entanto, essa vontade estava distante da realidade que a cercava. Todos os membros da família viviam da colheita da cana-de-açúcar e a vida no campo não oferecia muitas oportunidades para o estudo, especialmente para as meninas. Cara, muito louco porque isso aqui é interior de Minas Gerais, mas me lembra muito o interior do Paraná, que é de onde a minha família veio. Mais especificamente, a família da minha mãe também tem muito esse rolê de lavoura, de cana-de-açúcar, e basicamente é o que tem para fazer. Legal isso aqui, eu não sabia que expandia. Por um pouquinho mais pro sul do Paraná já não é assim, já é soja, pura soja. Que rola muito no Mato Grosso também. Não sabia que em Minas também tinha plantação de cana tão forte, sabe? Naqueles tempos, a criação dos filhos era premiada por normas e regras rigorosas, que impunham às crianças uma carga excessiva de trabalho na zona rural. O que sentiu em relação a isso, cara, não é nenhuma questão de criação dos filhos, né? Que exercia um alto trabalho na zona rural. Era necessidade, que continua existindo em muita família também, que, mano, a criança tem que trabalhar, porque a mão extra da criança faz uma diferença enorme no final do mês. Óbvio que isso é um completo absurdo, tanto na época quanto agora, só que é a realidade de muita família. Muita família. O que sentiu em relação a isso, poucos se preocupavam e não existia pauta para este assunto. Aí, ó. Eu acho que aqui seria este com T, tá? Não tenho certeza, mas pode ser que seja. A educação formal era algo reduzido a inacessível para muitas famílias, inclusive para Dalva e seus irmãos, que desamparados faziam parte da população carente do país, renegados pela lei da época. Os casamentos, em sua maioria, eram arranjados pelos pais, seguindo as tradições conservadoras da época. Época e época. Um dos dois tem que sumir. Ou ser substituído, né? Assim aconteceu com os pais de Dalva e, inevitavelmente, também aconteceria com ela e seu futuro marido, quando chegasse o momento. Essa dinâmica, infelizmente, se repete de geração em geração, perpetuando tradições arraigadas. Para o pai de Dalva, chamado Benedito, a ideia de educar filhas mulheres era impensável. Frio e calculista, ele acredita, né, mas ela acreditava, né, que a educação formal poderia levar as meninas a escreverem cartas para namorados, o que era inaceitável para ele. Essa mentalidade machista limitava o futuro de Dalva, restringindo suas possibilidades. Isso se repetia em várias outras famílias. Jovita, a mãe de Dalva, era uma mulher forte e batalhadora, que enfrentava as dificuldades do dia a dia e as adversidades do casamento com Benedito. Em alguns momentos, a violência doméstica se fazia presente quando ele retornava para casa embriagado, mais um clássico brasileiro, né? Causando tristeza e angústia à família. Mas ela não desistiu de apoiar seus filhos e sua família. Bom, família, um dos dois também tem que sumir, né? Verdade, é Maria Guerreira. Tô lendo aqui os comentários, tá? Pra quem tá curioso o que eu não tô mais lendo. Show. Jovita é infeliz e faz todo o serviço do lar. O pouco da felicidade que ela ainda encontra são nas boas relações que tem com os filhos, da qual ela luta com unha e dentes, unhas, né? Unhas e dentes para mantê-los protegidos do nervosismo do pai. Naquele cenário, a terra parece desprovida de leis e as famílias enfrentam extrema pobreza e escassez de oportunidades educacionais. O trabalho árduo na agricultura era a única maneira de sobrevivência, e Dalva e seus irmãos eram educados desde cedo para contribuírem com o esforço coletivo.
Cara, isso aqui me lembra um pouco a cidade da minha avó materna, que eu já comentei sobre ela algumas vezes aqui, mas é uma cidade que ela tem meio que essa realidade até hoje. Então, ok, a gente tá falando sobre a avó do Tiago, que já é um homem adulto. Então, isso faz muito tempo. Mas mesmo tendo passado muito tempo, essa realidade ela ainda é bem presente no dia a dia de muita gente. E eu vou chegar no porquê que eu tô falando isso, tá? Mas eu tenho um ponto para acrescentar aqui no final. Em um ambiente carente de leis e dominado pela pobreza, o cansaço representa um veneno para a sobrevivência das famílias. Todos os dias, Dalva encara o desafio da exaustão, mas ela nunca desiste de seu sonho de estudar. Há dias em que a garotinha negra deseja acordar um pouco mais tarde. O pai, impulsionado pela busca de produtividade e lucro na agricultura, impossibilita esse desejo, cuja desobediência dessa regra resulta em punições para todos, evidenciando o peso da produtividade e o escasso lucro obtido no campo. Isso é verdade. Para quem trabalha, realmente o lucro é ridículo. A história de Dalva é um retrato da luta de muitas mulheres fortes e resilientes que enfrentaram e enfrentam tempos difíceis na história do Brasil. Seu anseio por educação e liberdade. Olha o CEO aí. Você vai descansar aqui na análise, CEO? CEO gatinho. Deita aí. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Pode ficar à vontade. O que foi? Você quer participar dessa análise? Então tá bom, então vamos participar. Ele vai julgar o meu trabalho como comunicador. Olha a cara dele, olha pra eles ali, pra eles verem a tua cara. Bom, eu vou ter que ficar virando um pouco o rosto, narizinho, bonitinho. Um pouquinho o rosto, porque ele tá na frente. Aí ele vai sair. Deixa eu abrir espaço aqui pra ele, que eu acho que ele vai deitar aqui do lado. Tem que deixar o senhor ficar confortável, não adianta, pô. Ele que paga o salário de todo mundo na Flive. Ele que decide se a gente vai pras bienais ou não. Né? Se aconchega. Tá, é isso. Ele vai ficar aí. Assim, entre sonhos adormecidos e desafios diários, a história de Dalva se entrelaça com a história de tantas outras mulheres guerreiras que enfrentaram tempos difíceis no Brasil do século XX. Sua tentativa de busca por conhecimento e liberdade, mesmo que frustradas diante dos desafios da vida e das dificuldades financeiras, reflete a importância da igualdade de gênero e da educação para a construção de um futuro melhor. Mesmo que precise de muito tempo para isso acontecer, pequenina, com apenas 6 aninhos, Dalva começa a sonhar. A gente tem mais material para ler. Tem diálogo? Você sabia disso? Também não? Vem cá. Vem. Pode deitar. Isso. Tem diálogo. É justamente o ponto que eu ia pegar, porque assim, a gente já leu aqui tempo suficiente para passar um feedback sobre esse primeiro capítulo. O que acontece? O primeiro capítulo, cara, agora que eu vi que aqui você vai para uma pegada narrativa diferente, inclusive travessão, tá, Thiago? Você tá usando a forma errada de diálogo aqui. Você tá usando o hífen, tá vendo? Isso aqui é um hífen, tem que usar travessão. Depois você pega aí, tem uma porrada de vídeo aqui no canal que ensina a fazer travessão, como substituir tudo de uma vez e tal. É um texto de diálogo, cara, é um romance. O que eu ia comentar? Tá? E agora esse comentário fica ainda mais relevante. O primeiro capítulo, ele não tem nada a ver com o resto do livro. Não faz sentido ele existir. Ele é um prólogo com o nome de capítulo 1. Por quê? Porque se você entra num romance onde a Dalva está, inclusive, né, como protagonista, e ela vai ter os diálogos aqui com o pai dela, entendeu? Essa é a história que eu acho que é da hora. Essa história realmente eu acho da hora. Eu, inclusive, sugeriria
para trazer essa narrativa para o contemporâneo. Ah, Lucas, mas vai ter que botar celular. Cara, sério, eu não estou exagerando. Na cidade que eu citei para vocês, até hoje não tem sinal de celular, de internet, de ligação. Você comunica praticamente só com ligação fixa, aquelas de cabo, né, de telefone de casa, que isso já tinha provavelmente em algum momento nessa época aqui. E você também consegue usar a internet, só que tipo em lan houses e tal. E eu mesmo quero usar essa cidade como inspiração para alguma coisa em breve. Então, eu sei que isso até hoje é muito real. Trazer para o contemporâneo faz ficar mais palpável. Lucas, é uma homenagem para minha avó. Vai continuar sendo uma homenagem. Vai continuar sendo uma homenagem. Só que ele se torna mais palatável, se torna mais comercial. Se o objetivo é fazer um texto realmente só de homenagem, só para uma realização pessoal, aí suave. Aí realmente suave. Mesmo. Agora, se a ideia é lançar isso como um livro, tentar vender, aí eu acho irado essa linha narrativa, essa proposta de história, eu acho ótimo, realmente eu acho ótimo. E tem que ser romance, conforme você já começou a fazer aqui. Esse primeiro capítulo aqui, ele pode ser jogado completamente fora, porque não vai fazer diferença nenhuma na sua história. Ai, mas nada, não. É uma carta de, minha avó, ela sofreu muito. Mas a gente vai ver ela sofrendo na prática aqui. Então, para que vai ter 2 páginas de um arquivo? Qual que é o tamanho desse tamanho de papel? Imaginei, é um A4. 2 páginas de A4, que vai dar 4 páginas de A5. Né? Basicamente, de uma redação, não tem por que ela existir, considerando que a gente já começa aqui um romance, que é o que eu acho que é da hora. E trazer para o contemporâneo torna mais palatável, torna mais comercial e torna mais chocante. Você pensar que hoje, 2023, 2024, 2025, existe um lugar assim no Brasil. Porque a maioria das pessoas que vai consumir essa obra não mora nesse lugar. Mas assim como eu, muita gente tem parentes que vivem em lugares assim. E aí você consegue captar essa linha e eles vão acabar se identificando por conta dessas origens. Entende? E eu acho isso muito, 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 muito legal. Tá bem escrito, tá? Esse primeiro capítulo aqui eu achei ele bem escrito, ele tá legal. Então eu não duvido que o restante também esteja. Eu gostaria de continuar lendo. Qual que é a minha sugestão? Se você abraçar essa ideia do primeiro capítulo morrer, porque ele realmente é um prólogo discursivo, sem desenvolvimento de romance. Ele é como se fosse uma redação do Enem, sabe? Começa aqui, me reenvia. Ajeita esses travessões aqui, porque eu nunca vou perdoar, sempre vou comentar, então ajeita os travessões. Dá mais uma revisada só pra querer, né? Porque aqui, ó, mãe sem acento, não faz sentido. Então dá uma revisadinha de leve, muda aqui pra capítulo 1 e me reenvia. Eu vou ficar feliz de ler, porque eu quero ler essa parte do romance, eu quero ver como é que ela tá escrita, eu quero ver como é que ela tá construída.